Olá! Hoje eu venho conversar aqui sobre ser estudante nessa experiência de passar do presencial para a aula online e o que será que você, enquanto pessoa, está se desenvolvendo com isso, está aprendendo, sobre você, sobre as suas características em relação a essa transformação. Conta aqui para mim, você, estudante, como tem se sentido com essas mudanças da aula presencial para o online? O que você tem aprendido aí com essa experiência? Tem se sentido mais desafiado ou mais parado? Tem sentido maior incerteza em relação ao futuro? Maior frustração, ansiedade, tédio? Como será que essa experiência está sendo para você? Todos sabemos que, na sua grande maioria, toda a questão da educação, de ensino fundamental ao superior, pós-graduações, doutorados, enfim, todo o sistema de ensino, na sua grande maioria, está no online, na modalidade online por conta da pandemia. E eu só posso imaginar como isso deve estar sendo para as pessoas, para as crianças, jovens, adolescentes, adultos, universitários, enfim, todos os estudantes que passaram de uma modalidade para outra. Como deve estar sendo essa experiência para vocês? Como está sendo para você, adolescente, estudante, universitário, enfim, reaprender a como aprender? Se antes você estudava de um jeito, se organizava de uma forma, hoje isso tem se modificado, provavelmente as suas estratégias de estudo mudaram ou estão em processo aí de descobrir qual e como vai ser a melhor forma de aprender nesse momento. Você tem descoberto novas habilidades, novas fragilidades suas em relação ao processo de aprender? Como você tem se percebido nessa experiência? Que desafios essa realidade apresenta para o seu desenvolvimento pessoal? Bem, talvez você possa me dizer, mas o que isso tem a ver com o processo, por exemplo, de autoconhecimento? O que o aprender e a aula que vai do presencial para o online, à distância, tem a ver com o meu processo de autoconhecimento? A aprendizagem não deixa de ser também uma forma de conhecer a nós mesmos. À medida que vamos descobrindo quem somos e mudamos a partir destas descobertas, realizadas por meio do estudo, do conhecimento, da produção aí de novas aprendizagens na sua vida, Se eu aprendo sobre o mundo e sobre a realidade, é possível que eu também vá aprendendo sobre mim mesmo nesse processo. Se eu tiver, é claro, um ambiente escolar facilitador para esse desenvolvimento. As novas formas de ensino e aprendizagem, com todas as mudanças advindas da pandemia, elas podem causar alguns efeitos em nós, tanto positivos quanto negativos, principalmente na forma com a qual nós percebemos a nós mesmos e a nossa vida. Pesquisas realizadas com estudantes universitários nesse momento de transição para a aula online durante a pandemia demonstram um aumento da ansiedade, depressão e do estresse em estudantes. Por outro lado, também se tem o que a gente pode chamar de características um pouco menos negativas e mais positivas em relação a isso, que essa modalidade de ensino online, de ensino à distância, acaba trazendo uma outra experiência para o aluno, de forma que ele possa ter maior autonomia para gerir os seus estudos, o seu tempo de estudo, de lazer. Ou seja, o estudante ele acaba tendo uma postura mais ativa, ou pelo menos é isso que o ensino à distância tende a despertar, que o aluno consiga ser um pouco mais ativo nesse processo de estudo, de aprendizagem durante o ensino online. O conteúdo ficando também completamente registrado dá uma possibilidade maior, uma flexibilidade maior do estudante organizar seu tempo, organizar o momento em que ele vai estudar, o momento que ele vai ter lazer, o momento que ele vai se dedicar a isso de uma maneira mais autônoma
do que com o ensino presencial, ou na modalidade que antes ele havia tido maior experiência. Acontece que em muitos casos, nós não estamos acostumados com tanta autonomia no processo de aprender. Aí vem aquela sensação de estranhamento, de estar perdido no tempo e espaço, com dificuldade de compreender o conteúdo, de organizar a sua rotina, organizar os estudos, os espaços de tempo livre. É comum ficar com muitas dúvidas nesse momento, tanto em relação, por exemplo, estou fazendo a coisa certa, eu estou no curso certo, e aí junto disso o aumento da ansiedade, da decepção, da frustração pelas mudanças ocorridas, tanto em relação a essas questões de ensino, quanto a própria pandemia de maneira geral, que traz o medo, traz a questão de a diminuição do contato social, aumentando a perspectiva aí de uma questão mais de solidão, isolamento, para além desse distanciamento social que a gente está tendo. Aqui é importante que o estudante, seja qual for a sua idade, consiga reconhecer o que está se passando com ele. Há um aumento de ansiedade? Tem um aumento do medo? Há um aumento da frustração, da decepção? O que será que você está sentindo a nível emocional? Que reações emocionais você está tendo nesse momento com essas experiências, Com todas essas mudanças transcorridas aí com a questão da pandemia, vai ser normal nós sentirmos vários sentimentos e emoções diferentes, algumas até nunca sentidas antes pela pessoa, pelo estudante. E aí muitos têm se isolado, muitos têm estado desmotivados, querendo desistir de enfrentar, essas novas configurações sociais, esses novos desafios. Bem, é uma situação diferente mesmo, é uma situação complexa mesmo. Mas se tem algo que dá para se dizer nesse momento, é que você não está sozinho. É muito provável, que os seus colegas, os seus amigos, as pessoas as quais fazem parte aí do seu grupo familiar e as que não fazem também, estejam passando por esse momento. De forma única, singular, cada um do seu jeito, mas que compartilhe aí essas reações. Compartilha dessas incertezas, compartilha dessas dúvidas ou até dessas novas descobertas que vocês provavelmente devem ter feito ou estão realizando a partir disso tudo que está presente na vida de vocês agora. No caso dos adolescentes, os pais podem ser grandes parceiros e facilitadores nesse processo de reconhecer o que é que está acontecendo, o que é que o seu filho está sentindo, o que é que esse adolescente, esse jovem adulto está sentindo, passando nesse momento. Então, se eu pudesse dizer algo bem significativo para vocês, é que o primeiro passo, de enfrentamento frente a tudo isso que você está sentindo, passando, seja reconhecer o que está acontecendo com você. Seja reconhecer o que você está sentindo, O que mais tem te deixado assustado, assustada, triste, inseguro, frustrado? Pode ser o reconhecimento, por exemplo, de tô frustrado porque eu queria ter feito aquela viagem que estava programada há um tempão e não deu para fazer. Não se sabe quando vai ser possível. Às vezes podemos imaginar, por exemplo, os adolescentes em época de vestibular, que estavam fazendo a escolha profissional agora, estudando para fazer o vestibular, e de repente tudo muda. Como ficou isso? Para aqueles que estão na universidade, eu fiquei imaginando a época dos estágios, que é tão esperada, e que talvez quem está nesse momento passando por uma reconfiguração total dos estágios ou começando a vivenciar as práticas agora, enfim, criando as estratégias para poder conseguir aprender, conseguir passar por essa fase também do ensino e aprendizagem, Então, reconhecer o que você está sentindo, o que você está passando, as suas emoções, seja raiva, tédio, medo, alegria, espanto, enfim, seja o que for,
é muito importante nesse momento, para que você possa dar os próximos passos aí de reorganização, tanto psíquica quanto em relação ao seu cotidiano, à sua prática de vida diária. Os especialistas têm dito o quanto é importante nós mantermos uma rotina ou criarmos uma nova rotina diante dessas mudanças que a gente tem passado, enfim, principalmente agora vocês enquanto estudantes. E nessa reconfiguração de rotina ou criação de uma nova rotina que os especialistas dizem, como por exemplo, evite ficar de pijama o dia inteiro, evite ficar só assistindo ou na cama o dia inteiro, ou jogando, Fiquei pensando agora nos adolescentes, assim, que isso tem sido uma realidade bem comum. Para a gente conseguir reorganizar e criar uma nova rotina, é preciso fazer esse reconhecimento do que você tem sentido, o que você está evitando, o que está dolorido aí em você ou o que está aprendendo a partir de tudo isso que está vivendo, para que você possa reorganizar e sair, talvez, dessa sensação de estranhamento e de estar perdido ou confuso em meio a tudo isso que estamos vivendo, Então, tudo isso que você está vivendo, estudante, trata-se de um grande processo de aprendizagem também. Pode estar diferente do ensino presencial, com certeza deve estar, mas é uma aprendizagem que jamais imaginamos que iríamos ter, Que é nos adaptarmos, nos modificarmos diante de uma pandemia. Se trata de um aprender a aprender de novo. Tem a ver com a gente compreender, não só os outros, mas os dados, o conhecimento de maneira geral, mas também aprender sobre nós, sobre como nós lidamos com as adversidades, como nós lidamos e respondemos diante de uma mudança brusca de rota, de caminho que a gente estava seguindo. Então, fazer esse reconhecimento é bem importante para começar a se reorganizar, a criar uma nova rotina e, aos poucos, ir retomando um modo de vida diferente, mas ir retomando o seu cotidiano diário de vida e das atividades que são possíveis de serem realizadas diante do distanciamento social. É provável que muitos amigos, amigas, colegas, pessoas também estejam passando por isso. Então, converse com eles, com sua família, os pais também, vejam como está a situação do seu filho, conversam sobre o que está se passando com eles, conversam sobre essa realidade e essas mudanças que estão acontecendo. E caso vocês sintam que precisam de ajuda nesse diálogo, nessa mediação, vocês podem contar conosco, psicólogas e psicólogos. Estabelecer esse contato com o que está se passando contigo, na sua realidade ou da do seu filho, vai possibilitar reconhecer os problemas importantes que nesse momento estão tendo na sua existência. E aí eu volto para a sua aprendizagem e para a vontade de aprender. É importante não se sentir culpado diante das modificações que têm se apresentado. Inclusive, por exemplo, talvez alguns estudantes percebendo aí um desinteresse maior pela questão dos estudos. Bem, esse desinteresse deve trazer alguma informação sobre você. Deve estar apresentando algo que você pode descobrir de ti, inclusive sobre aprender e desenvolver as habilidades necessárias para fazer os enfrentamentos que a gente vai acabar encontrando na vida, vai acabar encontrando aí no nosso percorrer da nossa vida, enfim, trabalho e todos os aspectos relacionais também, e que pode ser uma oportunidade de estarmos desenvolvendo essas habilidades, Encerro essa fala com um pequeno trecho de Carl Rogers que ele diz o seguinte: a aprendizagem socialmente mais útil no mundo moderno é a do próprio processo de aprendizagem. Uma contínua abertura à experiência e a incorporação dentro de si mesmo do processo de mudança. Que todos nós possamos refletir sobre os nossos processos, para que consigamos aprender com eles e estar abertos
às novas experiências que ainda podemos aprender, tanto sobre nós mesmos, quanto em relação às diversas aprendizagens aí, agora relacionando com o processo de ensino, das aulas, dos processos de conhecimento, né, da educação de maneira geral, que todos nós passamos e continuamos a realizar ao longo da nossa vida.